Olá, meus irmãos, bom dia! Bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive eternamente e tem o domínio de todas as coisas, o Todo-Poderoso, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Bendito seja o nome do Senhor que vive eternamente, a Ele tributamos honra, glória, louvor e adoração. Que o nome do Senhor seja exaltado mais uma vez na sua vida, nos seus negócios, na sua casa. Que a mão poderosa do Senhor possa te sustentar, abençoar a humanidade nesse momento de tanta turbulência, de tanto medo, insegurança, incertezas. O Senhor Deus é o dominador régio do universo. Nós temos tão somente que crer nas suas promessas e na sua palavra e esperar no Senhor, cientes de que Ele há de tomar providências, mesmo nós não merecendo. Deus te abençoe muito. Pastor Sérgio passando para mais uma meditação da palavra de Deus, hoje em 1 Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 7 até o versículo de número 13, que nos diz assim: ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa, e perseguiram os filisteus e os feriram até o abaixo de Betcar. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Nós temos mais um dos memoráveis textos do Antigo Testamento, e que mostra a vitória de um povo que estava amedrontado diante de muitas situações. Esta não é a primeira vez que a humanidade enfrenta o medo, o pânico, as angústias, as tristezas. Sempre houve alguns momentos na história em que a humanidade passou por situações bem complicadíssimas. Samuel foi um dos grandes vultos do Antigo Testamento, e ele foi filho de uma promessa. Ana, mãe de Samuel, era uma mulher estéril, e ela não poderia ter filhos. A esterilidade em Israel alcançava um número muito grande de mulheres, e a gente vê na Bíblia
situações que é uma própria intervenção de Deus. E no caso de Ana, a palavra diz, no versículo 5 do capítulo 1 de 1 Samuel, que Deus havia cerrado a madre dela. Então, a esterilidade de Ana foi uma intervenção divina. Ana, que tinha uma vontade muito grande de ter filhos, a fim de que pudesse honrar o nome de Deus, porque Penina, sua adversária, que era também esposa de Eucana, zombava dela constantemente. E por vezes Ana estava decepcionada diante de tais situações. Mas Deus tinha um propósito geral, de cunho maior, porque a gente não ouve falar dos filhos de Penina. Quantos deles desenvolveram ministério, que foram profetas? Aliás, eles nem sequer são lembrados. Ana ora a Deus e pede a Deus um filho, para que ela possa criá-lo na casa do Senhor. E o escritor de Samuel, e nesse primeiro livro é anônimo, e o governo que ainda perdurava na época era o reino teocrático, era os juízes, Deus, governo de Deus, teocracia. Bem no fim do século V, ou do século X antes de Cristo, o livro de Samuel traz estes relatos para nós. E Samuel nasceu, foi entregue na casa de Deus aos pés de Eli, para ser cuidado e treinado no sacerdócio, na obra de Deus, para exercer as funções. E Deus começou a falar com Samuel desde a sua tenra idade, ouvindo a voz de Deus, o que é muito bom. E quando Samuel ouviu pela primeira vez, ele teve lá suas dúvidas, até que buscou orientação. Mas aqui, agora ele já está exercendo o ministério, e está diante de uma batalha dos mais ferrenhos exércitos e opositores de Israel. Era um exército que tinha inúmeras vitórias sobre Israel, devido às suas habilidades de guerra com ferro, devido às nações que eles escravizavam, manipulavam, tomavam e faziam pagar impostos. E eles se direcionam agora para mais uma batalha contra o povo de Deus. Batalha esta em que Samuel entende, olha primeiro, e o povo começa a olhar, que se eles não dessem um lugar ao Senhor, e o Senhor não tivesse misericórdia dele, a vitória jamais viria, ela seria improvável, impossível, inviável. Porque o exército
era sobremodo muito maior, muito mais poderoso, com muito mais estratégias do que a que eles possuíam. Samuel convida os homens a buscarem a Deus. Eles levam a arca, que é o símbolo da presença de Deus. Samuel exorta o povo a se arrependerem dos seus pecados, a se converterem diante de Deus, e convida-os. E a arca ficou em Queriate Jearim, e os dias se passam, e os filisteus então agora, eles acham que mais uma vez eles terão vitória. Nenhum exército, nenhum mal, aqui se trata de uma nação, está falando do povo de Israel, mas nenhuma pestilência, nenhuma doença pode perdurar na humanidade se houver arrependimento. O que nós estamos passando nesses tempos de pandemia é falta de arrependimento. Não há arrependimento. As pessoas querem voltar à normalidade da vida para continuarem como estão. Alguns querem continuar defraudando, roubando, mentindo, prostituindo, na idolatria. Alguns querem continuar distante de Deus da mesma forma, levando a sua própria vida e clamam a Deus por conveniência. Se Israel leva dessa maneira, eles teriam perdido mais uma batalha. Mas eles ouvem o convite do profeta para que se arrependam, para que se entreguem ao Senhor. E os filisteus, costumados a terem vitórias, em algumas delas até fáceis, porque Deus permitia devido à desobediência do povo, os filhos de Israel fizeram um concerto com Deus. Samuel diz para eles: olha, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai de vós os deuses estranhos, Astarote, preparai o vosso coração ao Senhor, e servi Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Oh, se os governantes deste mundo, se as autoridades constituídas na terra nesta época se voltassem para Deus, Deus daria fim à pandemia. O grande problema é que a conveniência, o grande problema é que os interesses pessoais, as vantagens, a falta de arrependimento e de sinceridade diante de Deus faz com que o mal assola. Se o povo se arrepender diante de Deus, Deus cessa qualquer praga, Deus cessa qualquer mal, Deus cura qualquer doença, porque Ele tem prazer em fazer isso. Eles se reuniram, ouviram Samuel, renunciaram à idolatria. E Samuel diz para eles: congregai Israel em Mispa, e orareis por vós ao Senhor. Oração. Oração, tem que orar. Tem que pôr nas mãos de Deus. Tem coisas que é só com oração. Dinheiro não resolve, intelectualidade não resolve, posição social não resolve, casa bonita não resolve, carro bom não resolve, iate, sei lá o que nada for dessa vida, dinheiro, conta bancária não resolve.
Deus resolve através da oração. Ore ao Senhor. Foi justamente nesse tempo em que eles congregaram, foram para a mispa, tiraram água, derramaram perante o Senhor, jejuaram a Deus. Precisa orar e jejuar. No Antigo Testamento eles vestiam de pano de saco, de cinza, se humilhavam diante de Deus. Os ninivitas acharam de Deus perdão e reconciliação porque jejuaram. Jejue a Deus. Um dia sacrifique a sua carne e diga: Deus, tem misericórdia da humanidade. Não pense os senhores que Deus está sendo injusto em permitir uma situação tão constrangedora na humanidade. Os homens não lembram de Deus. Os ricos continuam mais ricos. Os pobres continuam mais pobres. Os interesses humanos continuam sobressaindo em relação a uma série de situações. Samuel é quem julgava os filhos de Israel. E os filisteus ouviram e falaram assim: vamos lá, agora nós vamos quebrar de novo, vamos pegar de novo e vão exigir isso e vão fazer essa batalha. São fregueses. Nossa, quantas vezes as pessoas nos dão como derrotado e Deus nos dá a vitória? Em nome de Jesus, você que tem o coração aberto para Deus, em nome de Jesus, que a vitória do Senhor entre na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus, que a declaração de derrotado que te deram, que ela se desfaça e que a vitória do Senhor entre na sua vida. Pode receber pela fé no nome de Jesus. E eles subiram e arrumou os maioral dos filisteus e juntou todo mundo, e agora nós vamos lá e vamos acabar com eles, nós vamos destroçar eles. E os filhos de Israel voltaram-se para Deus e disse Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. E Samuel ficou lá orando. Gente, não tem nada que a oração não resolva, tá? Nada. Seja qual for o mal, seja qual for, não importa o tamanho dele, a oração resolve, ela é o suficiente. Você pode falar com Deus, e você pode crer em Deus, e você pode buscar a Deus, porque é Ele quem dá essa vitória e a solução através da oração. Samuel sacrificou o Senhor o cordeiro, e ele estava lá oferecendo a Deus e orando, e diz a palavra no versículo 10, e sucedeu que estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram, olha, a peleja contra Israel. Olha quem que deu a vitória, versículo 10, e trovejou, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Quem dá a vitória é Deus. As estratégias humanas não são suficientes, mas Deus dá a vitória. A medicina está vivendo um impasse com as mutações. Os trabalhadores de hospitais não sabem o que fazer diante de tanta morte. As doenças emocionais têm crescido assustadoramente. O medo, o pânico, o anseio, o receio, a dificuldade em todos os aspectos. Mas há um Deus que, se a humanidade clamar e estiver diante dele, ele tem solução para todos. Ele é Deus da terra. Israel fraco recebe a ajuda de Deus e vence. E Samuel agora, diante disso, os filisteus, os israelitas ainda perseguem os filisteus até um limite chamado Mispa e Sem.
E lá eles fazem um memorial ao Senhor. Como é que vai ser quando o Senhor te dá a vitória? Qual será a sua atitude quando isso passar? Ah, não, agora eu vou curtir à vontade, porque eu fiquei muitos dias preso, limitado. Ah, agora eu vou curtir à vontade, porque eu fiquei muitos dias aqui, e agora eu preciso curtir para recuperar o tempo. Sabe o que os judeus fizeram? Ao invés disso, eles foram lá, pegaram uma pedra, Samuel, como um memorial de gratidão a Deus. E colocou lá aquela pedra, e colocou lá assim, ó, naquela pedra ele colocou lá assim, e ele disse assim, no versículo 12, pôs uma pedra entre Mispa e Sem, e chamou o nome daquele lugar Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou, oh Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu sei que você pode até ter muitos motivos para reclamar, sabe? Talvez você até já perdeu entes queridos, perdeu bens, sua empresa está cambaleando, os seus relacionamentos não estão bem, os seus planos desse período em que nós estamos passando tem sido frustrante. Mas eu te convido a abrir os olhos, a olhar com gratidão pelo que Deus principalmente é, porque até aqui nos ajudou, oh Senhor. Tudo vai passar. O negócio é como nós vamos reagir em relação a isso. O negócio é como nós estamos reagindo em relação a isso. Estamos reclamando, lamentando, murmurando, ou se estamos gratos a Deus, dizendo até aqui nos ajudou o Senhor. Quantos anos de bonança, de salários bons, de vitória, de crescimento econômico, de realizações, de milagres e tantas coisas. Agora que estamos em dificuldade, vamos reclamar? Não vamos. O povo disse, e Samuel disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais viram os termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus, todos os dias de Samuel. Que a mão poderosa do Senhor se levante contra o Covid. A mão poderosa do Senhor pode deter o Covid. A mão poderosa do Senhor pode deter a mortandade, a pestilência. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu falo a muitos apavorados, sem saídas, sem perspectivas, sem esperanças, mas que nas tuas mãos poderosas, Deus, há uma resposta, há uma solução, há uma saída para cada um, Senhor. Toma em tuas mãos a vida de cada um deles. Repreende a tristeza, a angústia, as percas. Ensina, ó Deus, com que cada pessoa saiba lidar, ó Deus, com os momentos de limitações. E abençoa cada família. E olha para os governantes da terra, para as autoridades constituídas, e traz arrependimento nesta humanidade, ó Deus, quebrantamento e mudança de vida nesta humanidade. Pelo poder que há no nome de Jesus, nós podemos dizer com muita gratidão, ó Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado pelo cuidado, abençoa cada vida, Senhor. Olha o Brasil, olha as nações. Sara esse mal, Senhor. Produz o arrependimento no coração da humanidade, ó Deus. Porque se tu olhares as nossas iniquidades, nenhum de nós, ó Deus, subsistiremos. Mas olha o teu amor, olha o teu perdão, olha a tua misericórdia que renova manhã após manhã e age em nosso favor. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém
Amém e amém. Deus te abençoe. Arrependam-se. Ore e jejue. Medite na palavra. Deus tem solução para a humanidade. Até aqui nos ajudou o Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor. Tenham todos um ótimo dia na presença de Deus.